cristão e a política. Eu quero ler um texto da palavra aqui com todos vocês, meus amados telespectadores, que se encontra no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo de número 19, e o verso de número 7 diz assim: Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, e nem acepção de pessoas, e nem aceitação de subornos. Olha que palavra forte, exortativa, não é? De Deus para o seu povo, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, e nem aceitação de suborno, pastor. Tremendo, né? Na minha versão aqui diz assim, pastor, não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, mesmo, né? Iniquidade, nem parcialidade, né? Nem aceita ele suborno. Então, e para que é importante nós observarmos aqui, você que está nos assistindo, o contexto que foi falado isso aqui. Né? Deus está usando o profeta Jeú para falar para o rei Jeosafá, e o rei Josafá, quando ele estabeleceu juízes na terra, esses juízes julgavam, né, as causas, cuidavam da área civil, e qual era a recomendação? Olha, vocês juízes, vocês têm que julgar desta forma, porque Deus, ele não aceita isso, suborno, iniquidade e injustiça, ou seja, os atributos de Deus são justiça, equidade, retidão, misericórdia, etc. E vocês devem, como representante de Deus perante o povo, devem julgar dessa forma. Então, pastor Leonildo, né, e quem está nos assistindo, veja como a Bíblia fala de política. Isso aqui é política. Com certeza. Isso aqui está falando de um rei, está falando de um juiz, está estabelecendo leis. Leis de conduta, como eles deveriam. Então, nós cristãos, nós não podemos, sob pena de respondermos diante de Deus, não podemos nos omitir disso. Ah, mas eu não gosto da política, a política é suja. Se é suja, é porque foi deixado sujar. Exato. Então, nós precisamos, cada um de nós, precisamos buscar em Deus e tentar limpá-la de uma forma ou de outra, né? Mas precisamos nos envolver. Estávamos comentando, né, pastor, no intervalo, as grandes universidades do mundo, por exemplo, Yale, Oxford, Harvard, foram fundadas por cristãos. Eram cristãos na época. Depois a igreja, ela foi se retirando, e ela foi dizendo, não, essa questão pública não é de Deus, é coisa do mundo, política é coisa do diabo, não vamos se envolver com isso. Resultado, o que aconteceu? A igreja foi se fechando dentro dos templos e deixou de fazer o que deveria fazer. Então nós precisamos retomar. Glória a Deus que a igreja tem ampliado, crescido, etc. Mas nós precisamos, aquilo que o senhor disse no começo, ser o sal da terra e luz do mundo. E aonde que deve ser sal e luz? É fora. No mundo. Então, é importantíssimo, né? Esses textos mostram, né, um contexto civil, político, não religioso. Aqui não está falando para dentro de uma igreja, está falando de uma coletividade, que todos iam sofrer as consequências ou se beneficiar das consequências, né? E Deus, ele espera a nossa ação, né? Ele espera a nossa ação. O texto aqui estava, como o senhor disse aqui no contexto, Deus estava estabelecendo juízes e a orientação era quais seriam as condições para exercer ali o seu ofício de juiz, não é? Sem iniquidade, sem suborno, sem corrupção. E Deus espera realmente que nós, como igreja, os cristãos, o seu povo, exerça esta atuação sem omissão, evidentemente, porque para isso ele nos constituiu, não é verdade? Exatamente. Para isso ele nos constituiu. Há um texto lá na carta de Tiago, apóstolo Tiago, que ele diz assim, se alguém pode fazer o bem ou sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado, não é? Então, alguém argumentar, não vou me envolver com isso porque não vou orar, não vou me aplicar, não vou ter conhecimento para saber em quem votar melhor, não, eu vou anular o voto
Alguém que faz isso está se omitindo de uma responsabilidade que não é humana, é uma responsabilidade que Deus mesmo, né, incumbiu a pessoa de realmente exercer este papel aí de influência, este papel aí no sentido de promover o bem, de promover o que é justo, o que é correto e, enfim, promover aquilo que é a vontade santa de Deus. De fato, não é? Muitos séculos aí passados, tempos passados, a igreja realmente ela se enclausurou dentro das 4 paredes e imaginando que Jesus ia voltar no dia seguinte, mas Jesus não voltou. E, na verdade, nós temos a promessa, esperamos, aguardamos, temos convicção que este momento glorioso acontecerá, mas enquanto isto não acontece, não podemos estar enclausurados. Exatamente. Nós temos que entender o chamado de Cristo para fora. Eclésia é chamados para fora. E qual é o assunto que o Rei dos Reis quer tratar comigo e com você em praça pública, não é? Exato. Fazendo uma analogia aqui à história passada. O assunto é exatamente promover a justiça, fazer vir à terra o reino e a vontade de Deus, né, pastor? Exatamente. Então, o senhor estava falando, me lembrei de ser atuante, não se omitir. 1700 e pouco, né, na Inglaterra, uma pessoa bem conhecida, William Wilberforce, né, ele era um pastor. Ele começou uma luta, né, contra o regime de escravidão. Agora, imagina na época, toda a mão de obra, praticamente toda a mão de obra inglesa era de escravos que eles vinham lá da África, né? Os navios da igreja e tal, traziam os escravos. Ele começou uma luta contra isso, se movimentando, né? Depois ele acabou indo para o parlamento, apresentou várias e várias vezes aquela lei, sempre rejeitada. Se não me engano, durante 30 anos ele lutou contra esse regime de escravidão. E só que uns dias antes, 3 dias antes dele morrer, a lei foi promulgada. Essa lei espalhou-se pelo mundo todo. Então, era um cristão com sede de justiça e que não se omitiu. Então, hoje nós precisamos de homens públicos, mas homens públicos com interesse coletivo. E nós precisamos tomar muito cuidado. E agora aqui, pastor, eu quero me permitir falar isso. Não é porque a pessoa é um cristão, não é porque é um representante disso, daquilo. Tem que observar se o interesse dele realmente é coletivo e não individual. Então, nós precisamos cuidar com isso, né? Verdade. Caminhando já para o nosso encerramento de programa, claro, a gente dá vontade de ficar falando, né, pastor? Havia um cidadão americano por nome Martin Luther King. Ele tinha um sonho. Ele lutou pelos sonhos dele. E qual era o sonho dele? Ele ver uma sociedade igualitária, né? Onde brancos podiam ir nos bairros dos negros, os negros entrar nos ônibus e assim por diante. Uma sociedade de igualdade de direitos para negros e brancos. Você deve ter um sonho no teu coração e neste caso, no nosso contexto, naquilo que estamos falando, e nós temos este sonho, nós queremos ver realmente a nossa cidade avançando, o nosso país, o nosso estado, o nosso país, o mundo avançando nesta questão aí de justiça, do reino de Deus ser realmente trazido para que realmente seja efetivada esta soberana, perfeita e agradável vontade de Deus. E para que isso aconteça, Deus conta com a sua vida. Amém? Chegamos ao final de mais um programa. Desta maneira, eu quero aqui agradecer o pastor Renato, está aqui conosco nesta oportunidade, trazendo estas informações, nos ajudando na realização deste programa. Pastor Renato, à frente lá do Conselho de Entidades, Deus te abençoe e continue te usando. Obrigado, pastor. À frente da AME, Associação de Ministros, Deus continue te usando e que realmente todos os nossos sonhos aí, neste sentido, Deus possa tornar realidade para a glória e honra do nome de Deus. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço pela oportunidade que o senhor nos dá de poder nos dirigir a tantas pessoas que estão assistindo e deixar aqui que Deus possa te abençoar profundamente, que o Espírito de Deus possa te trazer revelação nesses dias
e possa falar contigo verdadeiramente, que você seja muito abençoado, você que está em casa, sua família e toda a nossa cidade, né, possa viver dias melhores. Muito bem, eu quero então, pastor, pedir para você orar, encerrando o nosso programa. Então vamos orar. Senhor, nós te damos graça por esse dia, por esta oportunidade. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu cuidado. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é todo-poderoso, soberano sobre tudo e sobre todos. Reconhecemos, como a tua palavra diz, que toda autoridade emana do Senhor e ela é constituída pelo Senhor. E agora, nesse tempo, nós oramos pela nossa cidade. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor olhe por Ponta Grossa e que o Senhor nos dê a sabedoria, a graça de escolhermos aquela pessoa que seja o melhor para essa cidade. O Senhor é que sonda o coração dos homens, o Senhor sabe a intenção de cada um dos candidatos. Nossa oração é que o Senhor não permita que venha a ascensão aqueles que tenham corações impuros, aqueles que tenham interesses pessoais, mas que subam ao cargo homens que tenham compromisso com o reino e com a cidade, com as pessoas. Obrigado, abençoamos cada pessoa que está nos assistindo, oramos pelas famílias de Ponta Grossa, que haja paz, que haja alegria, que haja saúde, Senhor, nos lares. Muito obrigado por este programa, continua abençoando a vida do pastor Leonildo e o seu ministério. Obrigado, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se o nosso Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima semana compartilhando com você mais um tema da Palavra de Deus. Novamente declaramos, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.